Pronto, gente, nós vamos começar então a conversa de hoje. Até na indicação da leitura, gente, do livro, o livro é esse, né, A Contramão da Liberdade, Guinada Autoritária nas Democracias Contemporâneas. A gente tinha indicado para a leitura o prólogo e o capítulo 6. Nós vamos conversar só sobre o prólogo hoje e na semana que vem a gente volta com essa leitura e conversa sobre o capítulo 6. Tá joia? Então, na contramão da liberdade, a guinada autoritária nas democracias contemporâneas, hoje nós conversamos sobre o prólogo, o autor é o Timothy Snyder. Estou passando aqui, aí deve ter passado para vocês aí, né? Porque eu não tô colocando a versão apresentação. Passou, Gleiton. Então é isso. Então, o livro Na Contramão da Liberdade, gente, aí tem uma fotinha do Timothy Snyder aí. O Timothy Snyder, ele é historiador, ele é especializado principalmente em história europeia, né? Ele é professor da Universidade de Yale, que é uma universidade muito importante, né, nos Estados Unidos. Ele tem 2 livros, gente, que se tornaram best-seller, que são livros muito importantes. Um que se chama Sobre a Tirania, e o outro é esse que nós estamos indicando a leitura na disciplina, que se chama Na Contramão da Liberdade, a Guinada Autoritária nas Democracias Contemporâneas, né? Foi disponibilizado para todo mundo lá no via Moodle. Então, esse é o Timothy Snyder. Ele deu uma entrevista recentemente, gente, para a Globo News, num programa que se chama Milênio. Eu até tentei colocar o link assim no Moodle, mas ele está lá na coisa da Globoplay, parece que eles não estão deixando abrir se não for assinante. Aí acabou que eu não coloquei, mas é uma entrevista, eu lembro de ter assistido essa entrevista quando ela foi mais ou menos na época em que ela foi feita, uma entrevista bem interessante. E, na verdade, ele está falando sobre esse outro livro que se chama Sobre a Tirania, mas tem várias questões desse, na Contramão da Liberdade, que ele elabora também ao longo da entrevista. É interessante, vale a pena aí depois dar uma olhada para ver se vocês conseguem assistir lá no Globoplay. Então, na Contramão da Liberdade, a gente estava até comentando aqui, gente, o livro ele é muito interessante por isso, né? Como o Timothy Snyder é um conhecedor profundo da história europeia, ele conhece muito bem o leste europeu, então é um sujeito, assim, que quando ele está falando da Rússia, por exemplo, é um cara que sabe ler russo, né, que sabe falar russo, entende as línguas do leste europeu. Então é muito interessante o livro, porque ele mostra essa conexão entre o que nós estamos vivendo hoje, em vários países no Ocidente, com processos políticos que tiveram a sua origem lá no leste europeu e que tiveram impacto depois no mundo ocidental. Então, a leitura do Timothy Snyder é bem interessante em relação a isso, porque ele mostra um pouco assim, há um certo modelo político que foi gestado principalmente no leste europeu e está sendo exportado para o resto do mundo, né, que lideranças mundiais no resto do mundo estão comprando. Um pouco isso que ele vai mostrando, né? Mas no livro é interessante porque ele marca assim, o ano de 2010 como um ano importante para explicar essas coisas todas que a gente está vivendo recentemente, né? Ele vai dizer assim, olha, no ano de 2010 foi um ano de reflexão, né? Era um ano de reflexão sobre aquela primeira década dos anos 2000 que estavam quase se encerrando ali, né? Então, uma reflexão sobre o fim da primeira década do século XXI, e que tinha algumas questões importantes ali, né? Naquele momento para refletir. Você tinha a questão da crise financeira de 2008, que arrebentou com o mundo, né, arrebentou com o mundo ocidental, principalmente. A questão, bom, aí já no ano de 2010, você tinha 2 anos depois dessa crise financeira, mas uma recuperação econômica ainda muito hesitante. Nós tínhamos um afro-americano presidente, Barack Obama, né, pela primeira vez um negro governando os Estados Unidos, e havia se fechado um certo ciclo que era da expansão da União Europeia para o leste da Europa. Durante muito tempo, a União Europeia ela foi reticente em aceitar nações do leste europeu, né, nações que saíram lá da influência do comunismo no século XX. Essas nações, como nós sabemos, elas passaram ao longo dos anos 1990, né, por um processo de liberalização econômica, de abertura dos mercados, né, de uma série de reformas econômicas para se adequarem
a uma economia competitiva, de capitalismo, e várias delas, depois disso, depois de passar por essas reformas, fizeram uma série de movimentos para tentarem ser incorporadas à União Europeia, né? E algumas dessas nações acabaram sendo aceitas, né? Se eu não me engano, a Hungria, do leste europeu, algumas daquelas de repúblicas ali acho que é dos Balcãs, né, que eram ali pertenciam à União Soviética, Letônia, Lituânia, aqueles paizinhos ali, alguns também foram aceitos na União Europeia, enfim, ou se não como membros efetivos, mas como membros que, né, que têm uma certa, tem alguns direitos, mas não tem todos, enfim, mas passam também por um processo de integração à União Europeia, né? Então, você tem alguns acontecimentos que são decisivos no leste europeu, e aí essa coisa que nós estamos falando do Timothy Snyder, que ele vai chamar a atenção para a importância do leste europeu no que a gente tem vivido atualmente. O Vladimir Putin, que era um homem todo poderoso da Rússia já naquele momento, né, ele se abre a refletir sobre o massacre de Katyn. Ele faz uma referência rápida a esse massacre de Katyn aí na, no livro, gente. Esse foi um massacre, foi uma história, uma página terrível da história da relação da Polônia com a Rússia, porque tem essa coisa também, né? O leste europeu, ele é um barril de pólvora, assim, né? Que embora sejam, em sua grande maioria, povos etnicamente de uma mesma origem, porque são povos eslavos, como se costuma dizer, né? Que são de uma origem eslava, que tem, portanto, línguas que, se não são iguais, mas são línguas próximas, parentes, semelhantes, né? Quem conhece um pouco dessas línguas lá eslavas diz que, na verdade, no leste europeu as pessoas conseguem, mesmo falando qualquer língua. Aliás, isso foi uma coisa até que foi o Tadeu que me falou, o Tadeu da antropologia, né? Eu não sei se você sabia, mas o Tadeu ele é de origem polonesa, né? Acho que o avô, o pai, acho que o pai dele já era brasileiro, mas me parece que o avô era polonês. E o Tadeu conhece um pouco, assim, de polonês e tal, e ele diz que, assim, no leste europeu, as diferentes línguas eslavas ali, as pessoas, elas conseguem conversar umas com as outras, são línguas irmãs, né, vamos dizer assim. No entanto, embora tenha uma origem étnica em comum, são povos que se odeiam, né? Há um nacionalismo muito xenófobo de partes a parte. Então, por exemplo, poloneses e russos se odeiam, ucranianos e russos se odeiam, né? Há ódios muito historicamente implantados, né, com históricos de massacres de lados a lados, com histórias de guerras, de ocupações muito violentas, de massacres, né? Então, é uma região da Europa muito, de muita tensão, assim, porque é uma região de ódio histórico, embora tenha uma origem étnica em comum, né? Interessante isso. Mas esse massacre de Katyn, mais especificamente, ele tem a ver com um massacre que ocorreu no início da Segunda Guerra Mundial. No início da Segunda Guerra Mundial tem aquela coisa, né? Você tem ela começa com a invasão alemã na Polônia, mas logo depois tem aquela coisa do pacto lá nazi-soviético, né? Em que os nazistas a Alemanha faz um acordo com a União Soviética de não agressão, aquela história toda, mas aí, em função desse acordo, eles fazem também uma certa partilha da Polônia. Então, alguns territórios que a Rússia havia perdido para a Polônia durante a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, quando ela invade a Polônia, ela dá para a Rússia. E o que decorre daí você tem uma série de massacres, até assim, mesmo de limpeza étnica mesmo, em que os russos, eles ocupam territórios da Polônia de uma maneira muito violenta, assim, limpando mesmo etnicamente, eliminando, né, as pessoas. E dos episódios desses massacres é esse massacre de Katyn aí, que ocorre em 1940, em que os russos, eles matam milhares de pessoas, né? É um negócio bem escabroso, assim, que é uma chaga, vamos dizer assim, nas relações entre Polônia e Rússia. Mas o Vladimir Putin, em 2010,
ele tem uma proposta de acenar para a Polônia com uma reflexão sobre esse massacre, né? De certa maneira, assim, tentando descolar a sua imagem da imagem de Stalin, o líder, né, soviético naquele momento que realiza esse massacre, que é o grande líder, né, que realiza esses massacres que ocorrem ali durante a Segunda Guerra Mundial. O Putin, ele acena, então, com essa questão de se aproximar das autoridades polonesas, de se aproximar da Polônia, para fazer uma reflexão histórica sobre esse momento, né, era um momento ali, então, de aniversário, né, de 70 anos do massacre de Katyn, que o Putin pretendia fazer uma aproximação com a Polônia. No entanto, as autoridades polonesas que estavam se dirigindo para a região, né, para fazer essa homenagem lá junto com Putin, acontece um acidente aéreo, né, acontece um desastre aéreo, esse desastre de Smolensk, em que o presidente polonês, a alta autoridade polonesa, de maneira geral, ela morre nesse acidente, e aí isso altera, né, esse contexto de maior aproximação política e de reflexão histórica. É interessante que o Snyder vai dizer assim, de certa maneira, esse desastre aéreo, que ocorre lá em 2010, ele é um ponto, de certa maneira, de corte, assim, de uma certa... o que ocorria no mundo, de certa maneira, era um certo otimismo em relação a esses fenômenos, né, ao fenômeno de aproximação dos países do leste europeu com a União Europeia, com a integração europeia, com essa certa abertura da Rússia para dialogar com seus vizinhos no leste europeu, né, um certo otimismo com a ascensão do primeiro presidente afro-americano nos Estados Unidos, né, a partir desse desastre de Smolensk, de certa maneira, esse circuito otimista, né, ele é rompido, né, e ele vai dizer assim, olha, a partir desse momento, a Polônia e a Rússia pararam de refletir sobre a história. Na Polônia, ele vai dizer assim, que esse desastre de Smolensk, ele vai ser altamente utilizado no contexto das disputas políticas dentro da Polônia como a partir de uma série de teorias da conspiração. Então, essa coisa que nós temos hoje aí fartamente das teorias da conspiração, né, da fabricação de fake news e tal, ele vai dizer que isso foi altamente utilizado no interior da Polônia, nas disputas políticas internas da Polônia, a partir desse desastre. E a Polônia hoje, gente, é um país que é também um outro país muito estranho, né? É um país que vem passando por uma série de regressões políticas, de regressões democráticas, né? A Polônia é hoje um país que uma série de questões sociais que regrediu em relação ao que era a Polônia comunista, né? Então, uma série de... Se os regimes comunistas, eles eram, do ponto de vista político, muito repressores, né, em relação a outras pautas morais, de costumes, eles eram muito mais liberais, né? Então, a Polônia, ela tem tido uma regressão nessas pautas morais, nessas pautas de costumes. Então, por exemplo, como na Polônia foi revertido o direito ao aborto, né, porque é um país que tem o direito ao aborto desde a Polônia comunista, a coisa da perseguição a homossexuais, né, é uma coisa terrível, a xenofobia contra o estrangeiro, o racismo, aí não apenas na Polônia, mas no leste europeu de maneira geral, ele é terrível, e ele é isso, gente, é um racismo que oficial, ele é quase uma política de Estado, né, porque não há nenhuma repressão por parte das autoridades do racismo, então ele é institucional, né, e esse racismo ele é legitimado pelo próprio Estado, né, pelas próprias autoridades. Então a gente vê constantemente jogos da Liga dos Campeões, né, eventos racistas, não que não ocorram na Europa Ocidental, ocorrem também, óbvio, mas no leste europeu esses atos racistas eles são constantes e eles não são coibidos pelas autoridades, né? Então há uma certa legitimação da autoridade, das autoridades públicas em relação ao racismo, né?
Então, ele vai dizer que a Polônia e a Rússia pararam de refletir sobre a história, que era um momento ali em que elas se propuseram, de certa maneira, a refletir sobre a história, sobre o seu passado, sobre as suas chagas, né? E a partir dali pararam de refletir sobre a sua história. Então, a Polônia entra nessa política muito regressiva e esse evento do desastre passa a ser utilizado a partir de uma série de teorias conspiratórias, né? E a Rússia também, né? Em 2013, a Rússia ela se volta contra a União Europeia, ela invade a Ucrânia em 2014, então, quer dizer, em 2013, de maneira mais delimitada, a Rússia ela se torna uma nação muito arredia e muito agressiva contra a União Europeia de maneira geral. E aí ela invade a Ucrânia, então, em 2014, tem né, a guerra da Ucrânia, em que a Rússia anexa uma parte que pertencia ao território ucraniano, a ela própria, né? E, logo depois, a Rússia utilizaria de uma guerra cibernética contra a Europa e os Estados Unidos. Né? Que guerra cibernética é essa, gente? Essa guerra cibernética, que é a interferência tanto no Reino Unido, no processo do Brexit, nós já comentamos sobre isso, lendo alguns outros textos aqui, como também na eleição do Donald Trump em 2016. Esse livro do Timothy Snyder, gente, ele é interessante também por isso, ele mostra as conexões que o Donald Trump tem, especialmente com a máfia russa, né, a partir da coisa do mercado imobiliário, de como os russos investem no mercado imobiliário norte-americano para lavar dinheiro e o empresário do ramo imobiliário nos Estados Unidos, que vai ajudar a máfia russa a lavar esse dinheiro, vai ser o Donald Trump. Então, o Timothy Snyder ele mostra também nesse livro como que se dão essas relações entre a máfia russa e o Donald Trump. Então, não é à toa que o Trump ele sempre buscou ter uma relação muito amistosa com o Vladimir Putin, mesmo que isso fosse contrário aos interesses norte-americanos, assim, né? É porque há uma relação maior do Trump com a Rússia, com a máfia russa, que tem poder nos Estados Unidos, na Rússia, né? A máfia russa, ela é parte do próprio Estado russo, em grande medida, né? A oligarquia russa que lava dinheiro, né, que domina a máfia russa, ela é braço direito do Putin, né? Ela tem relações estreitas com o governo russo, e o Donald Trump também participa disso, né? Então, o Snyder, ao longo do livro, ele mostra também essas relações que são bem interessantes também. E a interferência cibernética russa, né, dos espiões russos com o aparato de Estado russo, tanto no Brexit quanto nas eleições do Donald Trump, elas foram, inclusive, fartamente documentadas, né? Foram fontes de investigações nos Estados Unidos e tudo mais. O Snyder, então, ele vai dizer assim, olha, o que nós temos a partir de 2010. Então, o desfecho do século XX com lições que não foram aprendidas. Então, ele está dizendo um pouco o seguinte, olha, esses eventos políticos que ocorrem a partir de 2010, eles, de certa maneira, vão fechando o ciclo dos processos políticos do século XX, mas fecham com lições que não foram aprendidas. Né? Por quê? Porque todas aquelas experiências autoritárias do século XX, que nos deixaram lições duras, né, dos regimes totalitários, dos regimes autoritários que vigoraram ao longo do século XX, acabaram não sendo aprendidas. Né? O que nós vamos ver a partir de 2010 é que nós vamos ter a emergência de novas formas de fazer política com falta de liberdade. Ele vai situar isso principalmente no leste europeu, e do leste europeu se expandindo para o resto do mundo. Né? Então, todas aquelas experiências de falta de liberdade, regimes autoritários que nós tivemos no século XX, as lições com eles não foram aprendidas, e o que nós vamos ver é a emergência de uma nova forma de fazer política, que é isso que nós temos hoje, né? Ele vai dizer assim, olha, na entrada do século XXI, nos Estados Unidos e na Europa, tanto os Estados Unidos quanto a Europa, eles foram guiados por uma fábula que ele vai chamar assim, que é a fábula do fim da história, que é o que ele chama da política da inevitabilidade.
que seria essa política da inevitabilidade, gente? A política da inevitabilidade, de maneira geral, gente, a gente poderia, assim, não é apenas, mas as políticas neoliberais estão nesse pacote do que eles chamam de política da inevitabilidade, tá? Eu me lembro demais, assim, quando eu era jovenzinho lá, né? Nos anos 90, durante o governo Fernando Henrique, aí tinha o ministro, era o ministro do Planejamento do Fernando Henrique, que era o Pedro Malan, que era um cara muito, assim, ortodoxo, né, do ponto de vista da sua linha econômica, então muito cioso das chamadas políticas neoliberais, das políticas de arroxo, né, de corte de gastos, né, de falta de investimento público, né, de corte de gastos de maneira geral, as chamadas políticas de austeridade, né, e eu me lembro muito, assim, de uma Roda Viva, principalmente, de um programa do Roda Viva que ele foi, que foi muito impressionante, assim, que colocaram jornalistas para debater com ele os rumos da política econômica no Brasil naquele momento, já parecia muito frágil, né? O Brasil não conseguia crescer, uma crise econômica que não passava nunca, crescimento econômico muito baixo e desemprego muito alto, né? Um pouco isso que nós estamos vivendo hoje de novo, né? Mas naquele momento, assim, sem muita perspectiva de sair dessa condição, e colocaram jornalistas que não conseguiram muito apertar ele, assim, porque não tinham tanto fundamento econômico para disputar com ele, porque o Pedro Malan é um cara que conhece muito, né? Assim, pelo menos da ortodoxia econômica. E ele repetia o tempo inteiro a coisa assim de que não há alternativa, é isso que tem que ser feito, né? E aí algum jornalista até tentava assim, não, mas não poderia tentar ser feito tal coisa para tentar aumentar o emprego. Ele dizia assim, não, a única alternativa é essa, porque nós vivemos num mundo globalizado, e no mundo globalizado, o que os mercados querem é, né, corte de gastos, é isso e tal, porque senão o mercado ele vai nos punir, o mercado vai tirar os investimentos, o mercado vai rebaixar a nota, né, da nossa dívida pública, e aí o Estado brasileiro vai falir, vai quebrar e tal, né, então não há alternativa. Então, o tempo inteiro ele repetia essa coisa de que não há alternativa, né? Eu me lembro que na entrevista os jornalistas sempre eram meio que calados, né, ou silenciados pelo argumento de que não há alternativa, de que era inevitável a implementação daquela política de austeridade, de corte de gastos, né, porque sem cortar os gastos, o Brasil vai quebrar, né, o Estado vai quebrar, o mercado vai punir o Brasil, porque o mercado está de olho nos gastos, o mercado está de olho se o Estado está investindo demais e tal. Então, era sempre esse argumento da inevitabilidade, né? Então, de que há Leito, uma política, um rumo que é inevitável seguir. Oi, Tiago. Leito, a Miriam colocou uma pergunta Aham. ainda relacionada àquela questão da Rússia e suas relações com os países do leste europeu e Ah, até sim. mesmo com os outros países ocidentais. Se não existem punições econômicas e ou políticas da Rússia para com os países do leste europeu e dos outros países, né, das economias centrais para com a Rússia, se isso não tem engendrado tensões tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista europeu, político. Tem sim, Miriam. Oi? Alguém ia falar? Não, não, pode falar. Tem sim, Miriam. Na época, inclusive, em que a Rússia invadiu a Ucrânia, foram impostas sanções à Rússia, sanções comerciais, a União Europeia impôs isso. Eu não tenho, algumas delas me parece que ainda estão em vigor, eu não tenho certeza, tá? Eu não sei em que pé que está isso, mas na época a União Europeia impôs sanções sim. E a Rússia contra-atacou com a coisa do gás, eu não sei se vocês lembram disso, porque boa parte do gás que alimenta, né, o aquecimento das casas europeias, ele vem da Rússia, né? E aí a Rússia ameaçou cortar o suprimento de gás. Teve uma crise na época na Europa em torno dessa coisa
da dependência europeia do suprimento de gás da Rússia. Eu não sei se vocês lembram disso. Você lembra disso, Tiago? Mas houve toda uma questão diplomática muito complicada, assim, naquele momento, assim, dessas relações da Rússia. Inclusive envolve uma empresa que é ucraniana, né? Que, se eu não me engano, é a Gazprom. Na Exatamente. verdade, ela tem capital ucraniano, capital alemão, capital, acho que russo também, mas a Europa, nesse aspecto, estava meio que refém da Rússia, né, em função da questão dela suprir, né, o gás utilizado, o gás natural utilizado para aquecer as residências. E pensar que na Europa você tem invernos rigorosos, né? Então, é uma questão muito sensível. Exatamente. Na época, a Rússia não hesitou em utilizar isso contra a Europa Ocidental, ameaçou cortar o gás. Eu acho que ela chegou até a cortar em algum período, sim, e depois isso foi restabelecido. Então, Miriam, teve esse tipo de coisa, sim, tanto sanções econômicas da União Europeia contra a Rússia, como também do outro lado, da Rússia com relação à União Europeia. Foi um momento bem intenso, assim, da coisa toda, né? O Gleiton, Opa! você estava dando o exemplo aí do Pedro Malan como um dos arautos dessa perspectiva da inevitabilidade. Eu penso que o Paulo Guedes também representa essa Sim, categoria, sim, né? sim, sim. De uma certa ortodoxia neoliberal, de que há uma necessidade de se desmantelar os serviços públicos, o Estado, e que o mercado proveria felicidade coletiva, É isso. inclusive essas teses ultra-ortodoxas que, por exemplo, Paulo Guedes defende, é algo que já está sendo muito questionado, inclusive em contextos liberais, como o americano e na própria Europa, né? Sim. Exatamente. No próprio FMI, já há algum tempo, já publica textos que são contrários a esse tipo de pensamento, né? Mas é um tipo de pensamento que a gente tem que entender, assim, que não é uma coisa, embora envolva pensamento, ciência e tal, não é simplesmente científico, porque envolve também interesses econômicos, né? E aí você tem think tanks norte-americanas que defendem essas ideias e que promovem a disseminação dessas ideias, mesmo que elas sejam rebatidas dentro do próprio conhecimento, né, dentro do campo científico. É aquela coisa que o Bruno até recentemente falou, né, Tiago? O Bruno Reis, que é um professor do UFMG, gente, o Paulo Guedes ele não é um economista, ele é um propagandista, né, Tiago? Você lembra, ele foi uma conversa que ele teve foi com o Jorge, né? Que ele falou isso? Eu já vi o Bruno falar essa coisa do Paulo Guedes em diversas ocasiões, com o Aham, Jorge, com o Cláudio Couto, em uhum, conversa na cantina da Fafiche, aham, mas ele chamava atenção para a figura do Paulo Guedes na década de 90. Ele, na aham, época, ele era um articulista da revista Veja e que gostava de frequentar congressos de economia para causar impacto com argumentos ultraliberais. Era uhum, visto até como um tipo caricato, né? uhum. Agora, ao mesmo tempo, né, assim, e relacionado um pouco à tese do Snyder, de se caminhar a partir de uma perspectiva de uma política da inevitabilidade, ou então da outra perspectiva, né, que é da... Fugiu o outro par, da Eternidade, né? inevitabilidade. Eternidade. Qual? Da Eternidade, eternidade. isso. E a gente está transitando, né? Eu imagino que a gente esteja nesse limiar aí de transição de uma para outra. Os interesses econômicos oligárquicos, né, plutocráticos, estão muito fortes, né? O BTG Pactual, que é um banco que Paulo Guedes é acionista, até pouco tempo atrás tinha uma relação comercial com o banco, comprou uma carteira de fundos do Banco do Brasil nobre, uma carteira nobre, uma mixaria de dinheiro, entendeu? Então os caras também estão usando o Estado para ganhar dinheiro. A verdade é essa. Tem aspectos muito
existe uma crítica ao Estado que provê bem-estar social, né? Então o ataque ao welfare state é uma tônica, mas ao mesmo tempo o Estado deve prover riqueza para esses sujeitos também, né? Que aí proteger, inclusive, as ações que esses sujeitos venham a cometer, que sejam também fora do campo da legalidade. Tem toda essa dimensão também. Isso. Exatamente. Aí o que a gente tem que lembrar é isso, né? Você tem a coisa no campo dos interesses. Então, mesmo que no plano da teoria econômica contemporânea, várias dessas ideias estejam muito criticadas, né? Você tem interesses econômicos, políticos, que ainda assim vão defender essas ideias, né? Então, Paulo Guedes, só para pegar essa coisa do Bruno, ele não é um economista no sentido de que ele tem ali fundamentos econômicos para comprovar a eficácia dessas políticas de austeridade e tal. Ele é um propagandista, ele é alguém que ganha dinheiro defendendo essas ideias, ganhou muito dinheiro defendendo esse tipo de ideia, né, e chegou ao governo para continuar defendendo essas ideias, independentemente dos fatos, dos dados, desmentirem o discurso dele, né, então ele vai continuar defendendo essas ideias e essa coisa toda. Então, gente, isso exemplifica um pouco o que o Timothy Snyder está chamando de política da inevitabilidade. Essa política da inevitabilidade é essa que, de certa maneira, vê assim, que o mundo, as nações, a sociedade, elas têm leis de desenvolvimento que são fixas, né, que você não tem como escapar, que não há alternativa, e, de certa maneira, o mercado ele seria o grande propulsor, né, desse destino que a humanidade tem, né? Então, você tem uma visão teleológica, como a gente diz, né? Então, essa política da inevitabilidade, né? Você tem leis do progresso que são conhecidas, não existem alternativas, não há o que fazer, né? Então, há um modelo que deve ser seguido, há uma bula de receita que deve ser seguida, e você não tem uma bula de remédio, né? Ou uma receita de bolo a ser seguida. E não tem muito o que fazer. A versão americana dessa política da inevitabilidade tem mais a ver com isso que nós falamos em relação ao neoliberalismo. É a ideia de que a natureza, ela produziu o mercado, então quer dizer, o mercado, ele é fruto, ele é produto da própria natureza, é por isso que você não tem que intervir nele, porque ele é natural, né? O mercado produz a democracia, e a democracia e o mercado produzem felicidade. Então, é uma visão, assim, linear da história, né? A natureza produziu o mercado, se deixar o mercado funcionar livremente, ele vai gerar direitos, vai gerar democracia, como se mercado capitalista e democracia fossem necessários um para o outro, sim, né? Assim, você tem mercado capitalista, necessariamente vai ter democracia. A experiência histórica não mostra isso, tá certo, gente? Você pode ter mercado capitalista com regimes autoritários, então não é uma coisa necessária, né? E a democracia e o mercado produzem felicidade. É uma receita neoliberal básica, né? Que vai ser hegemônica, principalmente a partir dos anos 90, muito hegemônica, né? A versão europeia da política da inevitabilidade é de que a história produziu países que aprenderam com a guerra, que a paz é boa, e escolheram a integração e prosperidade. É a utopia da União Europeia, né? De que a União Europeia reuniria, então, aqueles países europeus que, ao longo de séculos, foram inimigos, e esses países perceberam com a guerra de que a integração ela é melhor para todo mundo. Né? Então, a utopia da União Europeia. E de que isso é um progresso inevitável, não tem como escapar disso, a história caminha para isso. Então, tem também aquela tese do fim da história, que um cientista político norte-americano chamado Francis Fukuyama dizia, né, o fim da história por quê? Porque acabaram os regimes comunistas e tal, né, e aí o desenvolvimento da humanidade ele já está traçado a partir daí. Passando o slide aqui, que é exatamente essa coisa do fim da história, né, os norte-americanos, eles concluíram que o fracasso do comunismo no leste europeu confirmava essa fábula da política da inevitabilidade, né, então quer dizer, uma vez que o comunismo fracassou, que o mundo agora é um mundo único, sob a liderança das nações capitalistas avançadas, então isso confirmava essa tese da política da inevitabilidade.
do fim da história, né, de que há apenas um caminho, que é o caminho das reformas econômicas, de mercado e assim por diante. Essa ideia norte-americana criou uma geração alheia à história, que seriam os millennials, né? Os millennials seriam essas pessoas nascidas no final do século XX, pessoas, portanto, que já convivem com a expansão tecnológica, né? E que o Timothy Snyder vai dizer assim, que são pessoas alheias à história, por quê? Porque para elas, vigorou no tempo delas, né, vigorou essa ideia de que a história ela já tem um caminho pré-determinado, né? Então, quer dizer, são pessoas que não tiveram tanto contato, assim, com o mundo de guerras, com o mundo das disputas, das grandes narrativas históricas, das grandes disputas, né? Foram pessoas que não conviveram com as grandes narrativas utópicas do século XX e com as guerras e assim por diante, né? Então, os milênios seriam essa geração sem conhecimento histórico, né? Nesse sentido. O destino do leste europeu, ele começa a desmontar essa fábula de que os mercados derivam natureza e geram direitos de democracia. Por quê, gente? Porque ocorre no leste europeu todo um conjunto de reformas econômicas de maneira muito rápida, muito abrupta. Então, as nações do leste europeu, elas saem de um regime extremamente estatista, que eram os regimes comunistas do leste europeu, implementam uma série de reformas neoliberais de maneira muito agressiva, né? No entanto, essas nações que implementam todas, que abraçam as reformas de mercado, não vão assistir ao aparecimento de democracias vigorosas, muito menos de direitos, de respeito a direitos e nada disso. Então, quer dizer, do ponto de vista daquilo que a gente estava falando, gente, do ponto de vista de uma série de liberdades individuais, os países do leste europeu hoje, eles são mais, eles regrediram em relação a que eram até os regimes comunistas, né? Então, assim, implementar uma série de reformas de mercado, mas nem por isso a democracia vigorou e muito menos veio a felicidade prometida por essa política da inevitabilidade, como nós estamos falando. A crise financeira de 2008, a desregulamentação das contribuições de campanha nos Estados Unidos em 2010, também foram um golpe forte nisso aí, porque tornaram muito forte a influência dos ricos nas eleições. Isso é uma coisa até que o Snyder, ele comenta melhor depois, né, porque nos Estados Unidos há uma decisão, se eu não me engano, da Suprema Corte em relação às contribuições eleitorais, e que tornam o processo eleitoral norte-americano cativo dos grandes doadores de campanha, né? Então, esse é um grande problema que se dá aqui no Brasil também, né, que também acontece nos Estados Unidos. E aí os ricos, eles passam a ter influência, você já tinha uma influência muito importante, passam a ter uma influência enorme, né, nas eleições a partir de 2010. E aí nós temos, a partir desses acontecimentos todos, aquilo que ele vai chamar assim do colapso da política, dessa política da inevitabilidade, né? Porque é isso, né? No leste europeu, aquilo que a política da inevitabilidade previa não aconteceu. A partir de 2010 começa a desandar também com a crise financeira, né? Com o sequestro do processo eleitoral pelos ricos nos Estados Unidos, com o Brexit e a eleição do Trump, né? Há, de certa maneira, esse colapso da política da inevitabilidade, e ela introduz uma outra experiência de tempo, que ele vai dizer, que ele vai chamar, então, da política da eternidade, né? Então, a política da eternidade, ela meio que, a partir aí dos anos 2010, ela passa a substituir a política da inevitabilidade, um pouco essa ideia que ele vai dizer, tá? Bom, e o que seria essa política da eternidade, gente? Política da eternidade seria o seguinte, ela coloca um país no centro de uma história cíclica de vitimização. O tempo não é mais uma linha reta, mas um círculo que traz de volta ameaças constantes. Então, quer dizer, agora não se trata mais de uma ideia mais globalizante, de que o mundo de que chegamos ao fim da história, de que o mundo tem um único caminho, que é o caminho das reformas de mercado, mas agora nós temos uma narrativa política
né, que ele está chamando de política da eternidade, que vai colocar um país no centro de uma história. Então, quer dizer, são políticos, são discursos políticos, uma narrativa política, que vai colocar um país no centro de uma história de vitimização, em que, assim, é um país que está correndo constante perigo, e aí a liderança política tem que assumir o poder para salvar esse país desse perigo. E para salvar esse país desse perigo, vale tudo ou quase tudo. É um pouco essa a narrativa. Então, nessa concepção da política da eternidade, o inimigo está sempre a caminho, o inimigo está sempre à espreita. O governo ele não pode ajudar a sociedade. Então, o governo ele nunca implementa, de fato, políticas para melhorar a vida da população. Por quê? Porque ele já está muito ocupado, tomando precauções contra as ameaças do inimigo. É um tipo de narrativa política, portanto, que vai fabricar crises e manipular as sensações resultantes dessas crises constantemente. Então, vejam bem, gente, é um tipo de narrativa política, são um tipo de governos que estão eternamente lutando contra um inimigo, muitas vezes um inimigo imaginário, ou um inimigo fabricado, tá certo? Esse inimigo pode ser o comunista, pode ser o pedófilo, pode ser, enfim, o petista, não é para lembrar aqui do nosso caso brasileiro, pode ser enfim. Mas esse inimigo, ele tem que ser, que é um inimigo que está sempre à espreita, ele tem que ser barrado, né? Ele tem que ser contido a todo momento. Então, o governo, ele nem precisa mais implementar política pública para melhorar a vida de ninguém, ele já está fazendo muito ao barrar esse inimigo, ao impedir que esse inimigo chegue ao poder, ao impedir que esse inimigo chegue aos lares, né, chegue aos nossos lares, implantando o comunismo e assim por diante. Cleiton. Então, ele fabrica crises e manipula sensações constantemente. Opa, Thiago. Eu acho interessante essa perspectiva, né, cara? E hoje, lendo isso, me veio várias coisas na cabeça, por exemplo, desde a literatura, quando você pega, por exemplo, um livro igual 1984, lá do George Orwell, e vê que aquele país, né, governado ali pelo grande irmão, ele está sempre se mobilizando para uma guerra ou que está acontecendo ou que virá a acontecer, né? São poucos interregnos de paz. Aí a população ela está sempre mobilizada a estar em um conflito, em um combate, gerando uma espécie de paranoia coletiva, de sentimento de paranoia coletiva. Exato. E outra coisa que me veio à cabeça também, que ilustra essa perspectiva da política da eternidade, é quando você pega essa perspectiva de uma história cíclica, né, apontada dentro dessa perspectiva, e olha para os discursos revisionistas feitos pelos bolsonaristas acerca do papel da ditadura militar, que era para se evitar a implantação do comunismo no Brasil, e que hoje em dia, e que a vitória dele atual também foi para barrar o comunismo, né? Seja lá o que eles entendam por comunismo. Então, vai criando uma espécie de narrativas não necessariamente verdadeiras sobre a história, aí você tem todo um problema, né, de que fatos históricos são transformados em meras narrativas, daí a existência de uma série de revisionismos históricos equivocados, que virou uma espécie de moda na atualidade, né? E se você pegar qualquer vídeo na internet, você vai ter um idiota fazendo um revisionismo acerca de como o sufrágio universal se deu, de como se deu o sufrágio feminino, por exemplo, geralmente narrativas que visam a deslegitimar a mobilização das mulheres pela luta do sufrágio, a luta de grupos sociais pelo sufrágio. Isso é só para ficar dentro de um exemplo, né? Mas aí você tem toda essa construção de uma ficção que gera uma espécie de paranoia coletiva, que vai desde a paranoia até a histeria, né? Usando essas duas categorias psicanalíticas aí, ou da psiquiatria, melhor, né? Acho que é nem da psicologia, né? Da psiquiatria mesmo, dois elementos doentes, né?
e que passam a não entender a realidade. A realidade é uma ficção. No limite é isso, né? Que eu entendi. E aí você tem as disputas de narrativa, né? Corre o risco ainda de um sujeito igual o Daniel, até esqueci o nome dele, gente, que foi preso ontem, Silveira, né? né? Virar uma arte da direita que estava lutando contra o malvado STF, entendeu? E aí vai. Porque, inclusive, é algo que ele tem investindo, né? Ele tem feito. O cara continua fazendo vídeo, postando, desafiando, e por aí vai, né? Exato. Mas você tocou em duas coisas importantes aí, né, Tiago? A ideia de paranoia, porque é claramente isso, né? Então, é um tipo de narrativa política que vive de alimentar paranoias, de que o tempo inteiro o inimigo está espreito, o tempo inteiro o inimigo pode chegar, e por isso qualquer ação é válida, né? Porque o importante é evitar que esse inimigo vai chegar. E essa ideia que você comentou, assim, de que, porque na verdade é o seguinte, são narrativas, tanto a política da inevitabilidade quanto a política da eternidade são narrativas não históricas, né, como ele está dizendo assim. Por quê? Porque são narrativas que estão tirando o homem da história. Uma, porque está dizendo assim, de que a história ela já é pré-fabricada, então a gente não há o que fazer, a gente só vai, né, e a outra que assim, a política da eternidade, que na verdade, já tem um esquema analítico, né, já tem uma narrativa pronta em que qualquer ato histórico, qualquer fato histórico pode ser encaixado ali para justificar o seu próprio. Né? Então, o que é isso? Dentro da lógica da política da eternidade, qualquer fato pode ser interpretado a partir dele. Né? Há sempre um inimigo que está espreito, há sempre uma teoria da conspiração que vai justificar por que aquele nosso inimigo fez isso ou deixou de fazer aquilo. Então, é sempre possível justificar alguma coisa a partir desse tipo de análise, né, de imagem, de discurso político, que já tem um esquema e que encaixa qualquer coisa dentro desse esquema, né? É um pouco isso que ele está dizendo. Então, vai dizer assim, olha, essa política da eternidade, ela tem essa coisa de afogar o futuro no presente. E aí ela esconde a incapacidade de governar, né? Instruindo os cidadãos a sentirem euforia ou indignação em breves intervalos. Então é sempre isso, né? As grandes questões que envolvem políticas de bem-estar, de maneira geral, elas são eclipsadas constantemente pelo pela crise, pela manipulação diária, pela crise produzida diariamente. Né, gente? Então, vejam bem, não é à toa que nesse tipo de ação política, de discurso político, a coisa das declarações destemperadas, das declarações polêmicas, né, para eu falar essa palavra, uma declaração polêmica e tal, e que a imprensa vai se pautando por isso o tempo inteiro, isso é um artifício desse tipo de discurso político, tá certo? Essas crises, esses discursos polêmicos, essas bravatas, elas têm que ser produzidas constantemente, até porque o objetivo dessas lideranças políticas é pautar a imprensa a partir deles. Então, o Bolsonaro faz uma live hoje, e hoje mesmo ele já diz alguma coisa que a imprensa, que vai pautar a imprensa amanhã, ele vai falar algum absurdo. Então, nem sei se ele vai fazer uma live hoje, né? Mas supondo que ele fizesse uma live hoje São as quinta-feiras, Gleiton, toda quinta-feira. pois é, Você poder acompanhar seu presidente lá. Ele vai falar alguma coisa polêmica, entre aspas, para pautar a imprensa no dia seguinte, para que grandes questões, como, por exemplo, a vacinação, fiquem de lado e a imprensa passe a ser pautada, né, a partir das coisas. E quando não pauta, né, Gleito, existe a outra moeda que é desqualificar a imprensa que faz a cobertura crítica, né? Aí a imprensa que faz a cobertura crítica passa a ser acusada de produzir fake news por quem produz as fake news, né? Exatamente.
Então, há todo um jogo de embaralhar as cartas para tentar confundir, como se fosse um mágico, né? Um truque de cartas, assim. E o que era certo passa a estar errado e vice-versa. Exato. E aí essa coisa, né, que o Tiago estava comentando, o uso da tecnologia para difundir ficção política, desmerecer países que implementem políticas corretas, né, a tecnologia ela vai ser utilizada para isso. Então vejam bem, a política da eternidade, gente, ela vai ser, um dos instrumentos dela é a tecnologia, é o uso das redes sociais. Então, portanto, é por isso que ele está dizendo, isso é coisa de 2010 para cá, principalmente, né, ele diz um pouco marco, um ano de marco vai ser de 2010 para cá. Então, o uso intensivo das redes sociais por esse discurso político, né? Isso é um aspecto importante para a gente entender o que é essa política da eternidade, o que ele está chamando, né, de política da eternidade. Então, a política da eternidade, ela constrói o mito de inocência e de perigo, né, de uma nação que é inocente, da família que é inocente, que precisa ser protegida que precisa ser protegida contra os nossos inimigos, né, os comunistas, os gays e tal, que são um perigo, né. E aí, nessa lógica da política de eternidade, imaginam ciclos de ameaça que aconteceram no passado, o Tiago estava até comentando aí, né? Então, por exemplo, a ditadura militar, na verdade, nos impôs uma ditadura, nos deixou quebrado, o país em frangalhos, mas nos salvou do comunismo. Né? Agora o Bolsonaro está fazendo a mesma coisa, mas ele também está nos salvando do comunismo, está nos salvando do PT e tal. Né? Então, há uns ciclos de ameaça que vêm desde o passado que podem ser identificadas no presente, produzindo crises artificiais e dramas diários. Então, hoje, né, nós estamos à mercê de um golpe comunista. Então, ainda bem que o Bolsonaro está lá nos salvando, né, e tal. Então, um pouco essa questão. Ele vai dizer assim, olha, a política da inevitabilidade, a política da eternidade, ela tem estilos de propaganda diferentes. A política da inevitabilidade, ela vai interpretar os fatos em termos de bem-estar, ou seja, né, as políticas de austeridade, as reformas de mercado, elas são importantes por quê? Porque no final todo mundo vai se dar bem. Né? Então, é um sacrifício que nós fazemos hoje. Até tem um autor aqui nós vamos ler, né, que é o Andy Brown, que ela diz assim, olha, o neoliberalismo, ele nos exige uma cidadania sacrificial, ou seja, né, cidadãos que fazem sacrifícios, mas esses sacrifícios são justificáveis com a ideia de que no final, lá no final, vai ser melhor para todo mundo. Então, quer dizer, a gente vai passar fome hoje, mas no futuro vai ser bom para todo mundo, porque vai ter dinheiro para todo mundo, né, a economia vai bombar e tal. Então, essa ideia de que você exige sacrifícios, né, mas porque você tem uma perspectiva de bem-estar no final, uma ideia teleológica mesmo, assim, né? Na política da eternidade, os fatos eles são suprimidos, né? E se refutam ideias de reformas com base em conhecimento, implementação de políticas públicas de maneira geral, eles são simplesmente suprimidos, né? São refutados. E os próprios fatos, a própria ideia de facticidade, ela é suprimida pela ideia pela política da eternidade, né? Os próprios fatos são negados, vamos dizer assim. Então, se perde no discurso político a ideia de facticidade das coisas. Opa, Tiago. A Miriam colocou uma pergunta aqui. Se eu tiver enganado, Miriam, você me corrige, tá? Essa narrativa não seria a narrativa das Terras Santas? Relativa à questão da política da eternidade. Mas eu acho que aí o elemento, isso pode estar relacionado a outras cosmologias de visão de mundo, mas pensando na argumentação do Snyder, isso se dá a partir de um modelo russo, né? Quem inaugura, segundo o Snyder, essa essa política da eternidade é a Rússia, né? Que tem a ver com essa ideia de... Aí deve ter todo um elemento sócio-históricos e culturais que perpassam a psicologia social dos russos, que permitem, né, ao Vladimir Putin manipular essa narrativa de um inimigo externo, que os próprios Estados Unidos cumprem esse papel, cumpriram durante anos dentro da Guerra Fria, né? Esse inimigo externo a ser combatido, os valores ocidentais,
e por aí vai, né? Um certo, uma certa permissividade da União Europeia frente aos valores tradicionais russos e por aí vai. Então, talvez, se nós fizéssemos uma análise antropológica, poderíamos encontrar elementos dessa narrativa cíclica, né, de colocar uma civilização, um país, um povo, em uma narrativa vitimizadora, em outros povos, mas para a ideia trabalhada no Snyder é algo que brota e se difunde a partir da Rússia. Não sei se é essa a leitura correta, Gleito. Não, exato, Tiago, concordo plenamente. E, inclusive, Tiago, foi interessante você falar da Rússia, porque eu até acho o seguinte, que é isso mesmo, né? Ele está apontando um pouco o aparecimento dessa política de eternidade na Rússia, e depois a exportação disso para o leste europeu e depois chegando em outros lugares. Claramente, por exemplo, Bolsonaro aplica isso, está tentando aplicar isso aqui no Brasil, né? Porque para ele é isso, ele justifica tudo em nome né, de uma coisa, para evitar o comunismo e tal. Agora, na Rússia, gente, eu pelo menos vejo assim, é mais factível, né? Se a gente pensar que, de fato, a Rússia, internacionalmente, é um país estratégico, né, nas disputas internacionais, vamos dizer assim, é um país que, historicamente, travou grandes guerras, sempre teve grandes inimigos, enfim, de fato, sempre foi um jogador fundamental nas disputas internacionais, né? Foi invadiu, né? Foi invadido por outros países, invadiu outros países e assim por diante. Agora, no Brasil, cara, mas aí você vê como é que esse negócio cola, né? Porque no Brasil, o Bolsonaro consegue colar esse negócio. O Brasil é um país que a gente sabe, gente, né? Está longe de ter, de ser no cenário internacional jogador como a Rússia. Está longe de ser isso, né? Historicamente nunca foi e continua não sendo. Então essa narrativa assim de inimigos, né, que vão nos invadir, que vão isso no Brasil é uma forçação de barra do cacete, mas assim é impressionante que ainda assim cola, né? Porque na Rússia é mais fácil colar, dado a história do país, dado esses elementos aí né, que o Thiago está falando. Agora, no Brasil, é mais complicado, assim, né? Qual é a invasão comunista tomando poder e tal, né? O Brasil nunca teve inimigos internacionais, assim, você fala assim, não, qual que é o inimigo internacional do Brasil? Os russos, eles podem, né, apontar, não, os Estados Unidos é um inimigo nosso. Os caras viveram décadas numa guerra fria com os Estados Unidos, né? Eles podem apontar a Alemanha, né, e o Ocidente Europeu, porque eles guerrearam várias vezes com o Ocidente Europeu. Agora, no Brasil, né, rapaz, é uma forçação de barra, mas ainda assim esse discurso cola, inclusive em países como o Brasil. Mas é isso, né, sempre há um inimigo que está à espreita e que é necessário conter. Né? O Snyder vai dizer assim, e que, que nós vivemos a necessidade de reconquistar o tempo histórico presente e trazê-lo de volta para a política, numa época em que a factualidade é posta em dúvida. Porque é isso, né, gente? Dentro dessas narrativas, como a narrativa da eternidade, o tempo histórico presente, a gente simplesmente fica. Ele é sempre aquilo que ele até utilizou lá, a expressão afogado, né? Sempre afogado. Nós nunca vamos fazer nada no presente, porque tudo que nós fazemos hoje é sempre determinado por esse ciclo, por essa narrativa cíclica de que o inimigo está à espreita. Então, nós nem implementamos políticas públicas nenhuma porque não precisa, porque a grande batalha é a batalha contra esse inimigo, né? Esse inimigo fabricado, imaginário. É um pouco essa coisa, é porque eu estou dizendo um pouco o seguinte, na Rússia, esse inimigo fabricado, ele ainda tem mais pega com a realidade, assim. No Brasil, é um troço totalmente fabricado, é um negócio difícil de entender, né, assim, contra quem que Bolsonaro está lutando, afinal de contas, né, que guerra é essa que ele está travando, é contra quem, exatamente, né, vai falar assim, não é contra os pedófilos, né, quem são esses pedófilos, não é contra os comunistas que estão querendo implementar o comunismo,
quem são essas pessoas que estão querendo implementar o comunismo, afinal de contas, né? Então, é um negócio muito... é contra Cuba e contra Venezuela. Mas, poxa vida, o que Cuba e Venezuela já fizeram contra o Brasil? Já invadiram o Brasil já invadiu Cuba e Venezuela, né? Então, assim, não tem pega o negócio, entendeu? Mas, enfim, mas ainda assim circula. Impressionante é isso. É interessante que o Snyder vai fazer uma análise assim, gente. A política da inevitabilidade, que tem a ver, então, né? Ele está, muito claramente, ele está relacionando essas coisas do neoliberalismo, essas coisas todas. A política da inevitabilidade, primeiro, ela corroeu a responsabilidade cívica para depois ser tragada pela política da eternidade. Então, quer dizer, todas essas reformas de mercado ultraliberais, ultraindividualistas, elas corroeram os laços de sociabilidade, elas corroeram aquilo que nós podemos chamar assim dos laços de responsabilidade cívica dos indivíduos uns em relação aos outros, né? O leste europeu ele foi um grande laboratório disso. Então você tinha pessoas que viviam, né, sob regimes autoritários, que eram os regimes comunistas e tal, vieram reformas de mercado, reformas sociais que corroeram completamente os laços de sociabilidade que as pessoas tinham, né? Que colocaram de perna para o ar os laços sociais em que as pessoas viviam. Né? Uma vez corroído esses laços de responsabilidade cívica, esses laços sociais de sociabilidade em que as pessoas viviam, isso abriu, né, as portas para a política da eternidade. Então, a experiência do leste europeu, de maneira geral, ela é vista dessa forma, né, pelo Snyder. Nos anos 90 e nos anos 2000, a influência ela se dava do oeste para o leste, ou seja, dos Estados Unidos e da Europa Ocidental para o leste europeu, através dos transplantes de modelos econômicos, né? A exportação do modelo neoliberal de reformas pró-mercado que ocorreram nos anos 90 e no início dos anos 2000 no leste europeu. Os espaços de desregulamentação do capitalismo ocidental, eles atraíram os novos ricos do leste europeu, né? E atraíram como? Porque, vejam bem, gente, as reformas neoliberais, a gente não pode esquecer que, além de se darem no leste europeu, se deram também no resto do mundo. Né, e se deram através de políticas que desregulamentaram o mercado, que deixaram de controlar, né, de regular o funcionamento do mercado imobiliário, do mercado financeiro e assim por diante. Esses espaços de desregulamentação, eles atraíram os novos ricos do leste europeu. E aí, vejam bem, como que os novos ricos do leste europeu ganharam dinheiro? Eles ganharam dinheiro basicamente com corrupção. Né? São os mega bilionários russos, que basicamente ganharam dinheiro com processos de privatizações fraudulentos, com todo tipo de mutretagem, né, de picaretagem que ocorreu no processo de abertura econômica dos países do leste europeu. As máfias russas, foram construídas basicamente através disso, né, manipulando, influenciando, controlando processo de privatização, tomando conta, né, às vezes de maneira até violenta, de determinados setores econômicos, né, e é dessa forma que se formaram esse novo grupo de ricos do leste europeu. Não apenas da Rússia, mas principalmente da Rússia, né, de outros países do leste europeu também. Passaram mais ou menos pelo mesmo processo. São novos ricos que enriqueceram basicamente a partir de corrupção, de processos fraudulentos e assim por diante. E que passam a utilizar o capitalismo ocidental e os espaços desregulamentados do capitalismo ocidental para lavar dinheiro. É nessa aí que o Snyder vai colocar a coisa do Trump, né? O que o Donald Trump fez, basicamente, e essa é a base da riqueza dele, foi ajudar a máfia russa a lavar dinheiro no mercado imobiliário norte-americano. É isso que ele mostra. Em Nova York, por exemplo, uma parte imensa dos imóveis de Nova York hoje pertencem a russos, né? Às vezes através de laranjas, né? O Donald Trump, o Snyder mostra um pouco isso ao longo do livro. Ele foi uma espécie de laranja, assim, para a máfia russa entrar no mercado imobiliário norte-americano. Então, com a riqueza e o crime organizado, aí a influência, ela começa a acontecer do leste para o oeste a partir de 2000. Né? Então, quer dizer, ideias políticas produzidas no leste europeu começam a ir para o ocidente, para o oeste, né? Para o ocidente. Passam a ser exportadas para o Ocidente, né?
Então, você tem a influência tanto em relação às transações offshore, né, que são transações que buscam burlar o fisco, né, gente, que é isso, basicamente tem a ver com lavagem de dinheiro, normalmente acobertamento de crimes de corrupção e assim por diante, que a máfia russa se torna expert, né, nessas transações fraudulentas e vai, de certa maneira, influenciar as elites econômicas mundo afora para fazer a mesma coisa, para lavar dinheiro da mesma forma, né? E também o modelo político da Rússia, liderado pelo Vladimir Putin, que também começa a ser exportado para o resto do mundo, né? Então, Putin também estabelece, de certa maneira, um modelo político que começa a ser exportado para o resto do mundo. A própria utilização das fake news, que a gente atribui tão claramente ao Donald Trump, ele vai dizer que essa utilização de fake news, como ela se deu pelo Trump, ela foi criada também na Rússia, né? E os russos, eles percebem a importância de bagunçar, vamos dizer assim, a opinião pública, de, de é isso mesmo, assim, de avacalhar a opinião pública, né? No momento ali em que a Rússia invade a Ucrânia, né? Ali naquele momento a Rússia utiliza da criação de fake news, da circulação de informações não verificadas, de informações produzidas para defender ela própria Rússia e para justificar a invasão dela na Ucrânia, né? Então isso foi largamente utilizado pela Rússia para confundir o tempo inteiro a opinião pública, né? E então o modelo político é o modelo da Rússia, tá certo, gente? Então a Rússia, o que o Snyder está chamando a atenção no livro, e ele está dizendo que esse é o risco que nós estamos correndo no mundo contemporâneo, é de que as democracias ocidentais transitem para algo como é a Rússia, porque a Rússia se torna uma espécie de modelo dessa política da eternidade que emerge nos tempos contemporâneos, né? E o que é a Rússia? É um regime cleptocrático, ou seja, né, é um regime em que a liderança e as oligarquias que estão em torno da liderança, né, no caso, o Putin e as elites econômicas russas que apoiam o Putin, utilizam do Estado para garantir dinheiro, renda, né, então por isso é um regime cleptocrático, que busca exportar essa política da eternidade para outras nações, inclusive como uma forma de se defender internacionalmente, né, como uma forma de criar aliados, de fazer acordos no contexto internacional. Né? Então, aí outras características do regime russo, né, dessa política de eternidade, demolir a factualidade, então, quer dizer, não há mais fatos, há versões sobre os fatos, por mais fantasiosas que elas possam ser, o objetivo é a destruição da opinião pública, preservar a desigualdade social, né? Nós estamos falando de uma sociedade extremamente desigual, em que há um pequeno grupo de bilionários, uma massa de população que vive, se não tão mal quanto no Brasil, né, mas não vive tão bem, né, e acelerar esse processo de desmantelamento, né, da democracia na Europa e nos Estados Unidos, com aquilo que nós estamos falando, como uma forma, inclusive, de expandir a sua influência internacional. Tá certo? Bom, na apresentação nós ficamos por aqui. Abrimos, então, para conversa. Gleiton, tem uma pergunta aqui da Miriam. Ela coloca assim: não entendi direito como a inevitabilidade abre caminho para a política da eternidade. Basicamente, como é que se transita de uma para a outra? Ô, Miriam, ele tá chamando a atenção para o seguinte, olha, a política da inevitabilidade, em primeiro lugar, ela corrói aquilo que ele vai chamar assim dos laços de responsabilidade cívica, ou seja, dos laços de solidariedade entre as pessoas, né, desse sentimento que as pessoas vivem e vivem numa mesma sociedade, têm um certo destino comum e por isso tem que encontrar soluções que sejam públicas, coletivas para os seus problemas, que é um pouco uma base da democracia, se a gente pensar assim, né?
A democracia existe, de certa maneira, porque nós vivemos em sociedade e temos responsabilidades para com os outros, né? A política da inevitabilidade, ele está dizendo assim, ao implementar as políticas pró-mercado, ela corrói esses laços de solidariedade, porque a ideia é de implementar uma sociedade de mercado competitiva, ultraliberal e ultraindividualista. Então, os laços de solidariedade que unem as pessoas, esse pensar coletivamente numa solução para os nossos problemas que são coletivos, isso tudo é desmantelado pela ideia da política da inevitabilidade, que defende a ideia de que, uma vez implementadas as políticas de mercado, cada um corre atrás do seu. Né? É um pouco essa ideia. E cada um correndo atrás do seu, se você correr legal, se você se vira. É um pouco isso, né? Então, isso desmantela os laços de solidariedade, desmantela os próprios, aquilo a gente pode falar assim, os próprios fundamentos da democracia, né, de compartilhar o cumprimento de determinadas regras. Seria a ideia de que não importa o que seja feito em relação à solidariedade, as pessoas vão sofrer da mesma forma até chegar a isso é apropriado pela sociedade, essa ideia de que não importa o que seja feito, vai ter o sofrimento. Na verdade, é uma ideia assim, Miriam, de que democracia é uma bobagem, política é uma bobagem, uma vez que fizemos as reformas econômicas, você corre atrás do seu. E é isso. Não importa o governo, não importa a democracia, que é uma versão bem radicalizada do discurso neoliberal, se a gente for pensar, né? Gleiton deve se lembrar, né, Gleiton? Quando nós demos esse curso pela primeira vez, o primeiro texto que a gente trabalhou é um texto sobre Tocqueville, onde Tocqueville chamava atenção para os perigos da democracia, que passava justamente por uma hiperampliação do espaço da individualidade, mas de uma individualidade narcisística e egoísta que não se preocupa com o bem público. Daí você abre mão de se inteirar e vivenciar as questões que são coletivas. E aí, todos os problemas que decorrem da derivação do pensamento de Tocqueville, da questão do Estado se autonomizar e até mesmo via se tornar autoritário. No limite, o que o Snyder está trazendo à baila, nessa perspectiva de transição, ele está resgatando o dilema tocquevilliano, a partir dessa ideia de que uma política da inevitabilidade remete a um hiperindividualismo não vinculado a problemas coletivos e sociais, que permite uma degradação da democracia, que passa a operar numa lógica da política da eternidade a partir de uma lógica oligárquica. Esse eu acho que é um ponto interessante que amarra essa ideia de transição de uma para outra. Amarra em que sentido? Porque o indivíduo, o cidadão, pouco se importa com a política, pouco se importa com a história, porque ele está preso única e exclusivamente dentro dos seus interesses egoístas, que foram moldados dentro dessa perspectiva da lógica, da política, da inevitabilidade. E, uma vez essa lógica estabelecida, se transita para uma outra que grupos endinheirados, muitas vezes com capitais oriundos de práticas criminosas, se apossam do Estado. E, uma vez no Estado, eles não precisam mais empreender políticas públicas de bem-estar, políticas públicas que alcancem o coletivo, porque eles vão se sustentar a partir dessa narrativa que fomenta paranoias coletivas, histerias coletivas. Eu acho que talvez essa que seria a transição de um para outro, sabe? Não sei, Gleito, se é por aí também que você percebe. Perfeito, é exatamente isso. E a coisa de que a própria desregulamentação do mercado,
promovida pelas políticas da inevitabilidade, né, elas permitiram um enriquecimento, na maior parte das vezes ilícito, dessas oligarquias que passam a sequestrar a democracia também, e que passam a apostar, né, e apoiar a política de eternidade, passam a apoiar essas lideranças e tal. Então, você pensar na máfia russa, é exatamente isso. Eles enriquecem, garantem a sua riqueza de forma corrupta e fraudulenta, utilizando dos espaços que o capitalismo ocidental ofertou a eles, né, de lavagem de dinheiro em mercados financeiros, nas transações offshore, como se diz, né, que são transações não regulamentadas, não reguladas pelo governo, em que rola todo tipo de picaretagem, né? Então, isso Eu acho que uma elite que depois ajuda a líderes como Putin a sequestrar a democracia. um filme legal que vocês poderiam ver, fica como uma dica, do Netflix, né? Aquele A Lavanderia, né, Gleiton? Mas, realmente, que a gente até viu, né, Tiago, na A outra gente vez. até passou, na outra oportunidade, a gente passou o filme. É um filme Muito interessante. interessantíssimo, é com o... Ô, gente, me fugiu, é o que fez o Bandeiras, Batman, né? Gary Oldman e o Antônio Bandeiras e a e Meryl a Streep. Meryl Streep. É muito interessante. Fantástico o filme. Inclusive, aparece a coisa dos russos estarem comprando imóveis, né, tal. E mencionam a Odebrecht também, né? Aparece. Um escândalo dos Panama Papers, né? Que na verdade o filme mostra um pouquinho como é que é esse esquema dos paraísos fiscais, né? Que são empresas que elas existem apenas no papel, elas não existem na realidade e são utilizadas para lavar dinheiro de atividades ilícitas. Então é para onde vai o dinheiro da corrupção, o dinheiro do tráfico de arma internacional, do tráfico de drogas internacional e por aí vai. Então esse filme é excelente, A Lavanderia. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, Netflix. E esses paraísos fiscais, vejam bem, gente, que foram promovidos por essas políticas de inevitabilidade, porque os paraísos fiscais são isso, né? São lugares onde as pessoas podem criar empresas que não vão pagar imposto e não vão ser reguladas nem controladas pelo governo. E por isso elas passam a ser utilizadas para lavar dinheiro. Inglês, tem um exemplo clássico de um magnata russo que, inclusive, tem notoriedade global, né? Que é o Abraham. É o dono do Chelsea, me fugiu o nome dele. Sim, me fugiu o nome dele. Eu não lembro. Mas ele, inclusive... Abramovich, não é? Abramovich? Não estou lembrando o nome dele agora. Mas um russo que enriqueceu do espólio ali do fim da União Soviética com negócios escusos. Ele hoje é dono de um dos principais times de futebol da Inglaterra, o Chelsea. Então, né, desse tipo. Roman Abramovich, o Vinícius lembrou aqui. Obrigado, Vinícius. Então, né, é essa galera que a gente está falando, entendeu? E no contexto ali da dissolução da União Soviética, né, Gleito? É isso. Eles entraram na economia de mercado, segundo a lógica da inevitabilidade, da política da inevitabilidade, o capitalismo havia triunfado. Então, essas pessoas entram na economia de mercado se valendo de negócios escusos da ex-União Soviética. Então, por exemplo, uma das coisas que foi muito comum ali no início dos anos 90 do século passado era o tráfico de armas, do armamento soviético. Pessoas enriqueceram fazendo tráfico de armas do arsenal da União Soviética. Então, vocês imaginam. E agora esses caras têm cacife para interferir, produzir cyberguerras, né, interferir em resultados de eleição e por aí vai. A gente vive época muito estranha, porque, ao mesmo tempo, é difícil pensar maneiras de sair dessa enrascada, né, Gleito? É muito difícil. É um contexto bem difícil. Porque todo esse sistema de manipulação através e o próximo capítulo do Snyder, acho que aprofunda um pouco mais sobre isso, se eu não me lembro, né, bem,
que eu li naquela época, eu não voltei a ler ele ainda não, mas eu acho que ele tratava um pouquinho dessa coisa da cyberguerra, né, Gleito? Mostrando que por trás do uso das redes sociais para interferir em processos políticos, a psicologia aplicada pesada, interferir em pessoas que mapeiam pessoas que são muito suscetíveis a determinados tipos de mensagem, e geralmente são mensagens que despertam ódio e medo, né? Então, são esses dois tipos, essas duas mensagens principais que são acionadas nessas pessoas que são manipuladas pelas redes sociais e que acabam tendo resultados sobre processos políticos. Isso, por exemplo, é claramente sabido que o processo do Brexit, a eleição do Trump, o movimento 5 Estrelas na Itália, né, e pelo menos a eleição no Brasil tem dedo disso, entendeu? Dedo uma coisa muito sofisticada e que fere completamente o princípio de um debate livre numa democracia. Que debate que é esse, né? Debate paranoicos em que as fontes de fatos reais são tidas como fake news, os fake news são tidas como verdade. Olha que coisa maluca que a gente está vivendo, né? E que a comunicação política às vezes se resume a um meme. Que tipo de debate você estabelece com um meme, né? Você não argumenta do meme, você vai rir do meme e daí, né? E fazer o quê, né? Então a gente está numa sinuca de bico. Mas aí a ideia do Snyder é de que existem pilares democráticos que podem ser restaurados, reforçados, podem ser valorizados, né? Ele cita lá os pilares, né, Gleito? Inclusive, são esses pilares que vão nortear cada um dos capítulos que ele apresenta no livro. E um dos elementos que ele chama atenção, e aí faz um ponto de contato com a aula passada do Russiman, que é a perspectiva da inovação. A gente tem que estar aberto também para a inovação, para a criação de novas possibilidades de operações de instituições políticas. Isso aí, Thiago, perfeito. Alguma questão, gente? Mais alguma coisa? Alguma observação? Obrigado aí, Vinícius e Miriam, dois guerreiros do carnaval. A quarta-feira de cinzas. Gente, então aqui, ó, na próxima aula continuamos com o Timothy Snyder, aí a leitura do capítulo 6, então, tá certo? Tudo bem? Beleza, Cleiton. Beleza? Então, Boa noite para vocês, então, gente. Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, Cleiton. Boa noite.